Olá, tudo bem com vocês? Bora para mais um dia do nosso desafio da leitura bíblica diária? Hoje nós já estamos no dia 5. Estaremos lendo Gênesis capítulo 19, 20, 21, 22 e 23. Deus abençoe a nossa leitura e que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Capítulo 19. Ao anoitecer daquele mesmo dia, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete, mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa. Eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí. Queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem, mas deixem meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saia da frente, gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz? Pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois, deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas e outro parente? Leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas e disse-lhes: Tratem de sair imediatamente da cidade. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiu com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo o risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem como sua mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, senão arriscam-se a morrer. Ló, porém, lhe disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida, mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que essa calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixe que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderia fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito mais esse seu pedido e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Desde então, aquela vila foi chamada Zoar. Zoar significa pequena. O sol já estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra.
ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali, olhou para Sodoma e Gomorra e para a campina e viu fumaça subindo da terra, como de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra. Nosso pai está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e a nossa linhagem não desaparecerá. Aquela mesma noite deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, novamente, deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele. Novamente, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Desse modo, as 2 irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e chamou-o de Moabe, que é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz um filho e chamou-o de Ben-Amim, que é o pai dos amonitas de hoje. Capítulo 20. Nesse meio tempo, Abraão mudou-se para a região do Neguebe, ao sul, e ocupou as terras entre Cádiz e Sur. Morou também em Gerar. Abraão disse que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara. Por isso disse: Senhor, matarias até uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse: ela é minha irmã? E ela confirmou, dizendo: ele é meu irmão. Em tudo isso estou sendo sincero de coração, e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonhos disse Deus: sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração. Por isso, não deixei você tocar nela e impedi você de pecar contra mim. Agora, devolva Sara ao seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Mas se você não devolver a mulher de Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço no palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois o rei mandou chamar Abraão e disse: por que você fez isso conosco? O que eu fiz contra você para me levar a tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para o meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão: o que levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato a minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e nos casamos. Quando Deus me mandou sair de casa para a terra das estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é a minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas e deu de presente a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: a minha terra está à sua disposição. Escolha o lugar que quiser para viver. Depois disse a Sara: lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando a seu irmão 1000 moedas de prata para reparar a ofensa feita a você. Essa minha atitude significa que você é declarada sem culpa diante de todos.
Abraão orou então a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos. Porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, no prazo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Abraão circuncidou Isaque no 8º dia depois do seu nascimento, conforme a ordem recebida de Deus. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir, e todos os que souberem disso vão rir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei um filho a Abraão, já em plena velhice. Passou o tempo e o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaque, e pediu a Abraão: mande embora de casa essa escrava, o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado, porque, afinal, Ismael era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você. Mas farei uma grande nação do filho da escrava, pois ele também é seu descendente. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino do céu. O anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. Nessa época, o rei Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, vieram a Abraão e disseram: vemos claramente que Deus está com você em tudo que faz. Jura então diante de Deus que não enganará nem a mim, nem os meus filhos, nem os meus descendentes? Trata minha terra com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão apresentou uma reclamação a Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso. Você nunca me disse nada a esse respeito. Só fiquei sabendo disso hoje. Diante disso, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque para selar o acordo entre eles. Quando Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou essas 7 ovelhas? Abraão respondeu: dou essas 7 ovelhas a você como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois que foi firmado o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali orou ao Senhor, invocando a presença do Deus eterno. Abraão morou na terra dos filisteus por muito tempo. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá,
Ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhes tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque e ele levou uma tocha de fogo e a faca, e assim os 2 caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, armou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, um anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu amado filho, seu único filho. Nisso, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, um anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Aleluia. Assim, voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passaram a morar. Depois desses acontecimentos, chegou a informação de que Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, tinha gerado estes 8 filhos: Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Dislafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Reumá, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Glória a Deus! Se vocês têm gostado do conteúdo deste canal, a intenção é glorificar o nome do Senhor Jesus e nos fazer a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, comentar, dar sugestões. Estamos aqui para servir. Deus abençoe e até o próximo vídeo.